Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bora estudar, trocar, falar mais um pouquinho sobre esse assunto que tanto nos instiga a aprender mais, que é a fáscia. E aí a gente já pode incluir as fáscias, a gente pode incluir o sistema facial, que é quando a gente foca em todos os tipos de fáscia que se comunicam com várias regiões, várias estruturas do corpo, tá? E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de fisiologia, falar um pouquinho do funcionamento. E aí, eu vou puxar o gancho para começar essa fala, trazendo uma coisa que aconteceu hoje de manhã. É um paciente que eu já atendi há um tempo atrás por uma disfunção lombar. Eu atendi esse paciente, ele ficou bem e eu encaminhei ele para fazer a prática de Pilates. Ele faz 2 vezes por semana, tá? Então ele pratica Pilates 2 vezes por semana e faz caminhadas, né? Alongamentos, eventualmente e tal. Então a última crise dele já faz mais de 2 anos, 3 anos ou mais, tá? E aí ele me mandou uma mensagem hoje de manhã, dizendo assim: Fábio, eu tô com muita dor lombar e eu desmarquei o Pilates. Não foi assim, vou refazer. Fábio, eu tô com muita dor lombar e tô com dor, passei o final de semana, e eu não vou no Pilates hoje, né? Desmarquei, enfim. E aí eu mandei a mensagem de novo para ele. Me explica um pouquinho melhor o que tu tá sentindo. Eu não tenho horário para te atender hoje. E mesmo assim eu acho que tu deverias ir na tua prática de Pilates. Tá? Porque é importante, tu vai fazer movimentos, isso vai te ajudar a modular essa questão, né, que tu tá sentindo e tal. E aí ele me respondeu o seguinte: não, eu não vou no Pilates porque eu fui na quinta-feira, que eu já tava com dor, fiz um monte de alongamento e fiquei com mais dor, tá? Então por que eu tô trazendo essa questão? Porque a gente tem que entender, primeiro, que assim, ninguém tá livre, né, de estar com um paciente que faz uma prática de longo prazo, desse paciente fazer um episódio agudo. E por que a gente tem que pensar sempre em alongamento, pessoal? Né? O alongamento, ele é irritativo para os tecidos, para a maioria das pessoas que estão numa crise aguda. Ouçam bem, estão numa crise aguda, tá? Então, assim, se chega um paciente agudo pra gente, a gente tem que dar sensação de segurança para esse sistema nervoso. Por que os receptores faciais estão captando essa desorganização? Por que estão mandando essas aferências que estão combinando com um quadro agudo? E provavelmente esse paciente está realmente fazendo um processo inflamatório agudo. Então, trabalhar respiração, trabalhar isometria, trabalhar toda essa cadeia anterior, né? Mas, Fábio, é dor lombar, tá? Mas olha só, o que traz informação de processo inflamatório, né? Mais comum não é uma inflamação na lombar em si, né? Provavelmente pode ser até alguma coisa referida, tem que avaliar se o paciente está num nível de estresse muito grande, o que mudou na rotina dele que desencadeou essa dor. Pode ser algo até digestivo, né? Então, por isso que eu penso em trabalhar essa cadeia anterior, tanto a superficial quanto a profunda, para mobilizar essas estruturas, diminuir os alarmes dessas aferências. E não alongar, gente. Tá? Aí vocês podem pensar, Fábio, mas você tá falando isso porque o paciente não melhorou. Não,
Eu tô falando isso porque na minha prática de 20 anos, nunca foi a minha primeira opção. Eu vou buscar através do movimento e não do alongamento, e muito menos alongamento passivo, né? E aí eu fiquei pensando, depois que ele me disse isso, eu desmarquei e não vou, né? Isso quebra a confiança do paciente com o profissional deixa de ganhar dinheiro, né? E perdeu a oportunidade, passou o bonde de poder ajudar esse paciente, né? E aí, isso eu tô falando da experiência que aconteceu com esse paciente, com esse profissional do Pilates que estava atendendo esse paciente. Deixar bem claro que eu não tô generalizando, mas acho importante a gente entender que fisioterapeutas têm pacientes, não têm alunos de Pilates, pessoal. Então, pacientes têm que ser encarados como pacientes. A gente pode atuar na prevenção, sim, beleza. Mas, e aí? Quando o paciente agudiza, o que eu faço? Eu tenho que conseguir sair fora da caixa. Eu tenho que conseguir sair fora da caixa. Eu sou fisioterapeuta. Eu não posso, né? Ou não saber o que fazer, ou fazer algo que vai deixar o paciente pior ainda, tá? Minha percepção é bem por aí. E aí, isso casa muito com o tema que a gente vai conversar hoje, que é em relação a... vamos ver aqui. A fisiologia da face. Ó, a Narda perguntou: Fábio, indivíduos que têm cirurgia na lombar e se queixam de dor no piriforme, tem relação com a cirurgia essa dor constante? Narda, isso aí é outro problema. A gente precisa parar de botar a culpa no piriforme, de botar a culpa no quadrado lombar, de botar a culpa no psoas. Nós somos o organismo dos nossos pacientes, o nosso organismo. Nós somos um sistema, um ecossistema muito complexo. E que não dá para botar a culpa no músculo que seja a causa disso. Pode ser N coisas, e eu vou ter que conversar com essa pessoa para entender qual dessas N coisas. Pode ser sono insuficiente, pode ser que tenha tido uma intercorrência na cirurgia, pode ser falta de mobilidade facial, pode ser falta de melhor viscosidade nessa fáscia, pode ser falta de mobilidade perineural, né? E não necessariamente é culpa do coitado do piriforme, né? Então, assim, a gente quer ter um olhar mais amplo, mas a gente continua se apegando nos musclitos, né? E se a gente faz uma visão, e isso não é nada, é muito comum esse raciocínio, tá? Não é nada... faz parte pensar assim, mas a gente precisa mudar essa chave, porque se a gente está progredindo para um entendimento de cadeias, para um entendimento do sistema facial, que é um sistema complexo, que tem uma relação muito direta com sistema nervoso autônomo, sistema endocannabinoide, tem uma relação muito direta com o gut, né? Que é o sistema digestivo. Como é que a gente vai continuar culpando pobre do músculo, né? A Nádia escreveu aqui, ó, um fisioterapeuta disse isso para ela e ela vive liberando. Pois se fosse o piriforme já teria melhorado, né? Se a pessoa vive liberando e não funciona, tem uma coisa errada, né? E tem um outro fator. Vamos dizer que efetivamente exista uma tensão nesse piriforme, tá? Os músculos entram em tensão, em disfunção, normalmente por fatores protetivos, tá? Quando a gente se sente ameaçado, a gente
segura, a gente protege, né? Então, por que que essa região está se sentindo ameaçada? Qual é o fator que está levando essa ameaça? Né? Alguém que fez uma cirurgia de coluna, independente do tipo de cirurgia, do tamanho da cirurgia, se foi uma artrodese ou não, toda cirurgia ela é um trauma com certo controle, mas ela é um trauma. E ela é um trauma que a gente precisa entender como é que o paciente passou por esse período, né? O quanto que ele segue com alterações da sua percepção corporal, com alterações da dinâmica de movimento, o quanto ele se sente ainda ameaçado pelo contexto. Faz sentido isso? Então a gente tem que começar a entender isso, né? E dentro lá das funções da fáscia, aí eu vou pegar a questão fisiológica, por exemplo, de duas coisas. A primeira é a função fisiológica do fuso muscular, que foi algo que me chamou a atenção nesse paciente, né? Então, a fáscia, no caso o tecido conjuntivo, tá muito junto, muito ligado ao fuso muscular. Mas, Fábio, o fuso não é no músculo? Pois é, mas a cápsula, o que encapsula o fuso muscular é um dos envoltórios de fáscia, tá? Que é o perimísio. Então, o perimísio encapsula o fuso muscular, tá? E o fuso, ele é um receptor aferente fantástico. Só que ele percebe as mínimas alterações. Então, se esse paciente que eu comecei contando o caso aqui, a historinha de hoje para vocês, se ele tá, por exemplo, com mais viscosidade na fáscia, no perimísio, se ele tá com menos hidratação, se tem alguma fibra que, né, por acaso tem mais depósito de fibroblasto, alguma situação que tenha levado a uma alteração do tecido, esse fuso tá captando isso. Tá mandando essa aferência para o sistema nervoso central, para o sistema de movimento. E aí, esse paciente já vai ter alterações de coordenação nos seus movimentos, ele já vai ter, né, um parâmetro de movimentação diferente que pode disparar outros mecanorreceptores. E um dos pesquisadores mais conhecidos aí no mundo, que é o professor Mense, ele fala muito disso, né? Então, ele falou especificamente do fuso. Alterações na fáscia que envolve o fuso trazem alterações na percepção, e o fuso ele está diretamente ligado na percepção de contração muscular e quando a gente faz um estiramento, por exemplo, um alongamento passivo. Então, se a aferência não tá boa, isso culmina com incoordenação de movimento e gera uma cascata aí, né, uma ativação dos aferentes primários do fuso, tá? E isso não vai ser bom para esse paciente, né? Essa é uma das coisas que eu queria trazer em relação à fisiologia. Então, para o fuso seguir informando bonitinho, eu preciso de um tecido facial hidratado e bem organizado em termos de fibras, tá? Como é que eu consigo isso, Fábio? Bom, tu consegue isso com técnicas manuais, junto com o uso de bolinhas, foam roller, etc. E muito movimento. Muito movimento, né? E uma atenção especial a hábitos de vida, a sono, a alimentação. Por quê? Porque daí eu já linko com a outra coisa que eu vou falar, que é em relação ao ácido hialurônico. Então, a gente tem camadas de fáscia, por exemplo, fáscia profunda, e entre elas tem um tecido conjuntivo frouxo. É um tecido super móvel, né? E ele ajuda tanto na dinâmica do movimento, quanto
né, nessa lubrificação, no que a gente chama de glide, né? Então, é um movimento entre as camadas de face de uma forma fluida, com pouco gasto de energia e tal. E essa região, essa fáscia profunda e esse tecido conjuntivo frouxo, eles estão também nos tecidos perivasculares, então ao redor dos vasos, e perineurais. Então, às vezes, a informação que está indo lá, como a Narda perguntou, para o ciático, vamos dizer assim, ela não está vindo da disfunção do piriforme, ela está vindo de uma alteração do tecido perineural. E isso é muito comum nos idosos, já tem estudos mostrando que com o envelhecimento há uma desorganização desses tecidos perineurais e perivasculares. Então, a gente estimular essas áreas com vibração, estimular essas áreas com estímulo mecânico mesmo, né? Então, estimular essas áreas mecanicamente pode ajudar a remodelar esse tecido. O bom é que o tecido responde tanto positivamente se estimulado, e se estimulado né, na quantidade correta, quanto negativamente se não estimulado ou estimulado demais, né? Gerar muita fibra. E esse tecido conjuntivo frouxo, onde tem lá o ácido hialurônico, tem muito mecanorreceptor, tá? E a ativação desses mecanorreceptores, ou seja, as aferências desses mecanorreceptores, dependem da viscosidade desse tecido. E o que altera a viscosidade desse tecido? O que altera a organização do ácido hialurônico, por exemplo? pH ácido, imobilidade, né, falta de movimento, pouca água e etc. Então, a gente está falando de algo muito mecânico, mas que tem uma fisiologia metabólica, uma fisiologia de saúde em geral extremamente dependente e complexa junto. Tá? E aí, depois a gente pode pensar assim, tá, Fábio, mas o caso desse paciente aí que tu falou, ele tá indo no Pilates 2 vezes por semana, faz quase 3 anos que ele tá fazendo a prática, por que ele entrou em crise? Porque é um sistema complexo. Então tá, ele tá fazendo 2 vezes por semana, será que tá sendo suficiente pro resto de demanda que ele não tem no corpo, talvez? Ele diz que caminha, ok. Tá, e será que tá sendo suficiente para os níveis de estresse que esse paciente tem? Será que ele não tá com alguma alteração hormonal? Será que esse paciente está fazendo alguma inflamação intestinal, por exemplo, que possa estar gerando um processo inflamatório? Então, eu tenho que parar para pensar. De novo, vou falar hoje em sair fora da caixa, pessoal. Sair fora da caixa para não perder pacientes. Sair fora da caixa para ajudar as pessoas. E não achar que o alongamento é a solução para todos os problemas. Quem dera, né? Quem dera. Alonga e resolve. Quem dera. Pessoal, ainda mais quando a gente tem uma disfunção perineural. O nervo não vai curtir alongamento mantido. Né? Então, não dê um tiro no seu próprio pé, meu bem. Né? Ó, entrou aí meu amigo Rodrigo, estávamos conversando hoje sobre isso. Olá, Rodrigo do Chile, né? A gente estava conversando sobre isso. Quanto a gente tem que sair da caixa e entender que o ser humano é um ecossistema. Não adianta olhar só para o mecânico. O mecânico é importante, sim. Mas se só isso bastasse, as pessoas que estão seguindo num ritmo de exercício regular não deveriam ter nenhuma queixa, né? E tem, porque a vida é dinâmica. Olá, um grande abraço para ti. Então,
Vamos pensar mais nisso, né? Isso é o pensar fora da caixa, né? Então, alterações no pH, já tem estudo mostrando, altera a quantidade de aferências, e aí alguém pode estar pensando, tá, mas Fábio, o pH tá na matriz, né? Tá ali onde estão as células. Isso é fáscia? A fáscia tem componentes líquidos e sólidos. Vou exemplificar por aí. Líquidos, tem água, tem íons, tem o ácido hialurônico que né, faz essa viscosidade. Então tem um componente viscoso. E as estruturas sólidas daí são as fibras, as células, outras estruturas, né, organelas, enfim, que estão ali. Então eu tenho que entender, né? Normalmente a maioria dos pacientes que vêm para nós, eles têm uma alteração no componente mais líquido, tá? Excluindo-se os idosos ficam mais rígidos porque eles têm mais colágeno tipo 1, eles têm uma rigidez maior no colágeno. Mas vamos pensar um paciente que não é idoso, tá? Normalmente é por densificação, é alteração nesse componente líquido da fáscia, tá? Que precisa do movimento, precisa da força mecânica, mas precisa de regulações do sistema nervoso simpático, precisa de uma respiração boa, precisa de bom sono para haver o reparo. Os processos de proteção no nosso corpo, eles acontecem durante o sono. Se o teu paciente está com privação de sono ruim, ele não vai ter defesa. Não vai ter defesa, ele vai seguir no déficit energético, né? E eu sempre gosto da história da hierarquia, tá? Então, pensando em fisiologia, o que é primordial para o corpo? Ele ir lá e dar uma reparada nessa face toracolombar, ou ele ir combater um processo inflamatório que essa pessoa está fazendo no intestino, porque ela está comendo muito, né? Ela não está indo bem ao banheiro e etc. O corpo, ele vai escolher, o que é mais perigoso para esse corpo? Ter um problema na face toracolombar, na coluna, ou ter um problema no intestino? Ter um problema no intestino é mais perigoso. Então, a energia vai para lá e não vai para ajudar a remodelar o tecido facial mais de movimento, né? Músculo, fáscia de movimento, eles vão ficando sempre por último, tá? Em termos de hierarquia, o mais importante é o sistema nervoso central. Então, o cara não tá dormindo bem, já tá indo muita energia pro sistema nervoso central, né? E se ele tá com questões alimentares também. Eu brinco, nosso cérebro é preditivo, ou seja, tenta nos proteger a qualquer custo, e o nosso corpo pesa o que é mais importante. O que é mais importante agora? Dar conta disso. Tá, então eu vou lá dar conta disso. O que é mais importante agora? Dar conta daquilo. Então eu vou lá dar conta daquilo. Entenderam? Então, bom, o resto vai ficando, tá? Então a gente tem que entender a fisiologia, como funcionam as estruturas faciais, entender que tem essa hierarquia no corpo, né? Então, o que é mais vital, isso vai ser escolhido primeiro. Entender o contexto, o que esse paciente está passando e não focar só na dor. Dor é aviso. O que a dor tá avisando? Não sei. Não sei. Eu preciso entender, conversar com essa pessoa para ver o que a dor tá avisando. O que essa dor quer me dizer? O que essa dor quer dizer para o paciente?
por que que inflamou? Se é que inflamou, por que inflamou? Faz sentido isso? Coloquem aí pra mim, ver se faz sentido. E dentro da fisiologia, a gente tem também algo mais estrutural que eu quero trazer também para vocês. Então a gente falou, já falou do fuso muscular. Depois eu vou salvar se quem tá chegando agora. Eu comecei contando uma historinha de uma situação de um paciente. E a gente falou do fuso, e a gente falou do ácido hialurônico, da hidratação. E agora eu vou falar algo mais mecânico, vamos dizer assim, né? Então a gente tem fáscia profunda, a gente tem uma fáscia que a gente chama de aponeurótica. Mas, Fábio, a fáscia não é uma só? Sim, amore, mas em cada região do corpo, a forma da fáscia ela vai acompanhar a função que essa fáscia tem, tá? Então, a fáscia aponeurótica é aquela que tá antes do epimísio. E o epimísio é o que tá em cima do músculo. Então, aqui é o epimísio e aqui é o músculo. A fáscia aponeurótica tá aqui, ó. Aponeurótica, epimisial, músculo. Olha, hoje nós estamos internacionais. Oi, Vivi. Temos gente de Portugal, gente do Chile, gente de um monte de lugar. Coisa boa. Então, olha só. Vamos comigo. Essa fáscia aponeurótica, tá? Ela se comunica com vários músculos. Então, é essa fáscia que transmite a força à distância. Não só para os antagonistas, mas também para os sinergistas. É ela que faz a cadeia no nosso corpo, tá? E essa fáscia aponeurótica, ela precisa muito que esse mecanismo líquido facial esteja ok. Porque, né? Tem que deslizar, tá? E depois a gente tem a fáscia epimisial, que é aquela que está sobre o músculo, tá? E ela transmite tensão em distâncias mais curtas. Olha, oi. Doutora Cristiane Carboni, especialista em fisioterapia pélvica. Linda. Então, essa fáscia epimisial é a que vai transmitir a força de uma forma mais local. Então, por exemplo, pensando aí no assoalho pélvico, né? Eu teria que ver se, no caso, esse paciente que está referindo essa dor lombar, será que esse paciente não está com uma disfunção pélvica, uma disfunção de próstata? Será que esse paciente não está com uma alteração hormonal? Eu preciso fazer essas perguntas, tá? Não só ficar perguntando, mas tentar entender o contexto e encaminhar sempre que necessário, tá? Pergunta do Rodrigo, lá do Chile. Como o estresse, medo e raiva repercutem nas faces? Como o estresse, o medo e a raiva repercute na fáscia? Então, quando a gente tá estressado, tá com muito medo, né? Primeiro que a gente tende a normalmente fechar mais a cadeia anterior do corpo, né? Tanto a superficial quanto a profunda. E são regiões que têm uma relação metabólica muito grande. Então, toda a questão pélvica, intestinal, nervo vago, tudo tá aqui na frente, né? Questão respiratória. Então, sim, tem problema, tá? Então, repercute aí, primeiro. Ó, Vivi, organiza o curso aí em Portugal que eu vou, tô louca pra viajar. Beijo. E aí, então assim, a gente tem essa tensão aí nessa região anterior, né? Já começa alterando as pressões internas do corpo,
Então, isso já interfere na fisiologia e pode sim gerar processos inflamatórios. A gente tem a entrada do sistema nervoso autônomo. Então, quem está muito estressado normalmente está em simpaticotonia, ou seja, está com uma hiperativação, um desbalanço, né? Do sistema nervoso autônomo. Então, tá mais no modo ou no fight or flight, né? Ou ele corre das situações ou ele briga, depende do que tá acontecendo. E se tiver acontecendo no nível de estresse algo mais primitivo, né? Então a pessoa tá passando por uma situação que lembra situações que ela já passou. Ela entra numa ativação maior do vago dorsal, que a gente chama, que é o mais reptiliano, vamos dizer assim, é o mais primitivo. E aí acontecem as situações de freeze, né? Congelamento. Então a pessoa não consegue tomar uma atitude, não consegue procurar ajuda, ou não consegue seguir um programa de exercícios ou de fisioterapia, ou etc. Ou então o shutdown. Apaga, né? Apaga pra... É meio que o se fingir de morto, sabe? O sistema faz isso. A situação tá demandando tanto de mim que eu vou apagar. Puf! Tá? Então, a gente sabe que toda a coluna ali torácica tem os gânglios, né, simpáticos e tem uma relação com tudo vem pra frente. E a gente tem lá o sistema parasimpático, por exemplo, na área pélvica, né? Então, são formas da gente estimular e a própria respiração lenta e profunda já ativa, já trabalha o vago e já chama esse sistema nervoso parasimpático para ação maior, né? E a gente, assim, pessoal, muitas vezes, com o que a gente pensa, os nossos pensamentos, a gente já altera o funcionamento de várias coisas, né? Então, eu sou pessimista, eu fico imaginando que vai dar problema, que tudo era... Nível de cortisol sobe lá nas alturas. Então, mais uma vez... Somos um ecossistema, não somos um piriforme, um psoas, como é que é o nome do músculo? Até me esqueci. Supraespinhoso. Vamos parar de botar culpa nos músculos. Vamos pensar mais no sistema nervoso parasimpático, relações com sistema entérico, com digestão, com sono, N coisas, tá? E isso vai fazer com que a gente consiga chegar numa fisiologia mais útil para o paciente, né? Em abordagens, em dinâmicas que vão ser mais úteis para esse paciente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa live. Se vocês quiserem compartilhar, manda o aviãozinho para um colega, para um amigo que vá achar útil, né? Que vai gostar. Na quarta-feira, quarta à noite, eu vou fazer uma live com a Bruna Petito do Inner Balance. Tenho certeza que vai ser super às 20 horas, tá? E eu acho que é isso essa semana. A gente tá todos os dias botando conteúdos, vídeos, muito mais coisa para vocês. E lembrando que temos vagas abertas para o curso de fáscia em Goiânia. Se vocês estão por aí, ainda tem vaga, mas já tá acabando. Que eu vou estar em Goiânia agora no início de novembro. E tem vaga também para o curso de Vitality Flossing no Rio de Janeiro, primeira semana de dezembro, e Rio Grande do Sul, Porto Alegre, segunda semana de dezembro, tá?
Qualquer coisa é só ali no link da bio ou chama a gente no direct que a gente te ajuda, tá bom, amores? Ó, beijos, abraços, beijo, pessoal, obrigada. Essa live ela é curtinha para vocês, né, aproveitarem essas dicas e saírem fora da caixa, tá bom? Um beijão!